Então, para o início da gravação, né, meu nome é Samuel e a gente vai refletir no capítulo 5 de Gênesis, só o versículo 24 que diz: ah, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E hoje à noite a gente vai refletir nesse andar com Deus, né? E com a pouquíssima informação que a Bíblia dá sobre a vida de Enoque, a gente pode tirar até uma boa lição, né? Ah, prestando bem atenção nesse versículo, ah, eu gosto bastante de estudar línguas diferentes, inclusive hebraico, né? Ah, e aí eu parei para me perguntar o que o nome Enoque significa. Enoque significa dedicado, né? Consagrado, também dedicado no sentido de alguém que é focado em alguma coisa, né? Tanto alguém que é dedicado, separado e consagrado, como também alguém que é dedicado em algo, né? Em uma tarefa, em algo. E com essa pouquíssima informação que a gente tem sobre Enoque, a gente pode parar para pensar e chegar à conclusão que se Enoque andava com Deus e Deus levou ele para si, como o autor de Hebreus ele menciona, né, que Enoque não viu a morte, a gente pode concluir que Enoque também era dedicado nessa caminhada com Deus, né? E uma palavrinha que eu gosto bastante, que me chama a atenção ali, é esse verbo andar, né? E eu, na minha curiosidade, fui procurar o que é que andar significa ali para o autor, para Moisés, que escreveu o Gênesis, né? O que é que significa a palavra andar com Deus ali? E como é que você pode andar com Deus? Ainda mais um Deus que é invisível, né? Como é que se anda com Deus? Né? E algumas coisas, alguns pontos interessantes a gente tira da palavra andar. A tela que mudou, todo mundo desapareceu. Tá todo mundo aí ainda? Estamos aqui. Amém. Deixa eu ver se consertar o que aconteceu aqui, mas o pessoal tudo sumiu da minha tela. Pronto. Tá todo mundo na minha tela agora. Então, voltando para a palavrinha andar, né? Eu vou compartilhar com vocês. Minha intenção não é dar uma aula de hebraico, até porque eu também não sou fluente. E eu vou compartilhar com vocês como é que se fala, apesar de ser uma palavra bem esquisitinha em hebraico. Andar em hebraico é halar. Tem esse som raspando a garganta, né? Halar, né? E, e o que é interessante é que, igual o português, sabe em português quando você fala, eu andei, e você sabe que isso é passado, né? Eu estou andando, você sabe que é gerúndio, né? É agora que você está fazendo isso. Ou então eu ando com alguém, traz essa ideia de você ter um costume de andar com alguém. Ou eu andarei, né? E você entende que isso é futuro. O hebraico também tem essas conjugações e que isso passa uma mensagem, né? Vou pegar como exemplo outro verbo em português. Eu vou pegar o exemplo do verbo levantar. Se eu falar levantei, mesma coisa, você entende que é passado. Tô levantando, você entende que é agora, né? Mas o interessante sobre o verbo levantar é que ele também tem a forma reflexiva. Eu tanto posso levantar algo, né? Eu estou levantando essa garrafinha, né? Estou levantando outra coisa, ou eu posso me levantar, né? E isso aqui é chamado de reflexivo. É uma ação que eu faço comigo mesmo. E o verbo ali usado para falar que Enoque andava com Deus, de alguma forma, ele consegue chamar atenção para tudo isso. Ele consegue chamar atenção, ele está traduzido no passado, né? Mas ele pode ser entendido como gerúndio, ou seja, Enoque estava andando com Deus, né? Essa ideia de constância, ele constantemente andou com Deus, não era uma coisa que ele fez em um momento, mas era algo que ele continuava fazendo, né? E também ele consegue ser reflexivo. Como assim? Eu me andei com Deus, né? O que será que não faz sentido, né? Pelo menos em português. Mas ali em hebraico, o verbo está no hitpael. De novo, não é uma aula de hebraico, mas se você dá uma pesquisada sobre os verbos hitpael, quando ele vem nesse tempo verbal, você percebe que ele traz uma riqueza de significado. Mas como seria isso de andar reflexivo, né? O andar com Deus refletiria em mim, né? Me faz lembrar de Moisés. Lembra quando Moisés andava com Deus? Quando ele passava um longo período com Deus e ele voltava para o acampamento, o povo de Israel, e o rosto dele estava brilhando, né? Esse momento que Moisés passava
com Deus refletia também nele, né? Não só no interior dele, mas até mesmo no exterior dele. E quando ele voltava para o acampamento, todo mundo sabia que ele estava passando um bom tempo de qualidade com Deus, né? E eu gostaria, essa é basicamente a mensagem que eu tenho hoje à noite, né? Que a gente relembre. Eu não estou falando nada novo, né? Todo mundo sabe a importância de passar tempo com Deus, mas que a gente relembre de passar longo tempo e tempo de qualidade com Deus, a ponto de quando as pessoas virem a gente, quando elas olharem para a gente, elas vejam, a glória de Deus reflita em você também, né? E que toda essa dedicação, lembra do nome de Enoque, que significa dedicado? Toda essa dedicação ao seu relacionamento com Deus, né? Quando as pessoas olharem para você, elas não vejam você, elas vejam Deus e a glória dele, né? É... E aí a pergunta é, o que é que as pessoas podem ver quando elas olham para você? Se você anda com Deus, o que é que as pessoas vão ver? Como é que isso vai refletir na sua vida? E pode refletir de várias maneiras. Uma dessas maneiras ah, é nos seus relacionamentos, né? Em geral, né? Amigos, família, trabalho, de forma geral, nos seus relacionamentos, né? E se você anda com Deus, como é que isso se reflete no seu relacionamento? Ele muda, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou trazer uma família para compartilhar o testemunho deles com vocês. Eles eram muçulmanos e eles se converteram, né? E o marido foi o primeiro a se converter. E só que, como eles viviam num país onde é proibido ter Bíblia, ele não contou nem para a esposa, né? Mas ele constantemente ele viajava horas da vilazinha dele, ele viajava horas para a capital do país dele. Se eles se sentirem confortável, eles dizem qual país, né? Mas um país desses países árabes. E ele constantemente ia para a capital e ele não falava o porquê. E a esposa dele começou a ficar desconfiada. Acho que, se eu não me engano, depois de uns 2 anos, ela perguntou para ele: por que é que você tem ido tanto lá na capital? E por que que você mudou o seu tratamento comigo? Porque ele, pelo que parece, ele era um cara mais sério, mais grosso, né? E depois que ele se converteu, ele mudou o modo como ele tratava a esposa e a família, né? E aí foi aí quando ele finalmente contou para a esposa: eu me converti, agora eu sou cristão. E num país onde não se pode nem ter Bíblia, não se sabe muito sobre os cristãos. E aí ela falou: então eu quero isso daí. Próxima vez que você for para a capital, ele ia para a capital para estudar é, a Bíblia. Ele até me mostrou umas fotos. Ele se escondia em um quartinho, todo mundo sentava ali e estudava a Bíblia escondido, né? E ela falou: próxima vez que você for para a capital, eu quero ir com você, né? Eu quero justamente isso aí que mudou a sua vida. Esse é o resultado quando você anda com Deus, né? Isso reflete também como você trata os outros. E o próprio Jesus, em João 13, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver a minha cola aqui, 35. João, no capítulo 13, o versículo 35, Jesus fala bem assim: se vocês, quando ele está falando que ele é um com o Pai e que todos nós seremos um, ele fala: vocês vão ser conhecidos pelo amor. Se vocês amarem uns aos outros, eles vão saber que vocês são um com o Pai. E vocês serão conhecidos pelo amor. E é assim que eu andar com Deus, ele reflete também na sua vida. E pensando nessa palavra amor, essa palavra amor tem sido usada bastante nos últimos anos de muita maneira errada. A gente cresce com muitas definições de amor, a maioria delas muito errada. A gente cresce com definições de amor vinda de músicas de amor, né, que não são bíblicas, mas são bonitas, né? Então, a gente acaba aprendendo um amor que não é um amor bíblico, porque a gente acredita que essas músicas são bonitas. A gente cresce com definições de amor de filmes românticos, né? E a gente acaba acreditando que aquilo ali que a gente vê nos filmes, por serem bonitos, eles são aquela definição de amor. Mas, biblicamente, a definição de amor é um pouco diferente do que a gente vê na sociedade aí fora. E é importante você andar com Deus para você descobrir o que é amor. É passando um tempo com Deus e perguntar, pode perguntar, dobra o seu joelho e pergunta: pai, o que é amor? Né? E passar tempo com ele, ele vai te ensinar o que é amor e o que é um amor bíblico. É, e
Isso eu vejo acontecendo bastante no Brasil, ah, e eu vejo que é mais forte ainda aqui no Canadá. Amor aqui é qualquer coisa, né? Tudo é amor e todas as formas de amor são válidas. E não é bem assim, né? E outra coisa que eu vejo que amor é aceitar qualquer coisa, né? E eu trouxe duas palavrinhas aqui para a gente refletir sobre o que é o amor de Deus. E essas duas palavras é conforto e confronto. Se você ama, você conforta, e se você ama, você confronta. Então, amor é confortar e confrontar, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ah, Abraão também, que ele também, lá em Hebreus, a gente aprende que ele andou na presença de Deus. E é interessante que esses dias eu estava lendo sobre Abraão e tem algumas coisas interessantes da história de Abraão, onde o rei Abimeleque, por exemplo, ele confessa que Abraão é profeta de Deus. Mais tarde, eu não lembro qual povo, um daqueles povos que moravam ali em Canaã, eles chegam quando Sara morre e Abraão precisa enterrar ela, eles falam: enterra sua esposa aqui, porque você é ministro de Deus entre a gente. Então você vê que Abraão, ele andava com Deus e aquilo transbordava na região que ele morava. Ele pregava na região que ele morava. Ninguém fala disso, né? Mas quando você lê a história de Abraão na próxima vez, preste atenção nisso. Algumas pessoas ali confessam que realmente Abraão, ele era ministro de Deus ele era príncipe de Deus ali na região, né? E se você anda com Deus e Deus e a glória de Deus se reflete nessa sua caminhada com Deus, você automaticamente também se transforma em um agente, em um ministro de Deus e ministro desse amor de Deus, né? Em Provérbios a gente aprende que o pai que ama o filho, ele corrige. E como eu estava falando, aqui no Canadá não tem correção. Aqui você faz o que você quer e você segue o seu coração, né? E mesmo a gente sabendo que muitas dessas coisas elas são moralmente erradas e são biblicamente erradas também, o discurso aqui é não, continua. Se te faz bem, continua. Segue o que está no seu coração, né? E eles chamam isso de amor. Mas o amor verdadeiro, ele confronta. Ele não só confronta, ele também conforta. E você aprende isso nessa caminhada com Deus, porque Deus também vai te confortar e ele também vai te confrontar. É, e aí, como eu já fiz essa introduçãozinha sobre Abraão, né, vamos lá, de Enoque vamos pular para Abraão, né? Ló e Abraão são dois exemplos de alguém que andou com Deus e de que alguém que talvez não tenha andado muito com Deus. Quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles estão discutindo ali, né? Os dois crescem, né? Muito gado e não tem alimento para todo mundo ali na região, então eles se separam. E Abraão fala para Ló, escolhe para que lado você vai. E é bem interessante que Ló olha para as campinas ali de Sodoma e Gomorra, e eu achei muito interessante, o versículo fala bem assim, Ló vê que aquela região se parecia com o jardim do Senhor. Lembra do jardim do Éden? Então, assim, Ló, pelo que parece, ele está fazendo uma comparação boa. Ele olha assim, nossa, aquela região parece o jardim do Senhor. E o versículo continua, fala bem assim, se parece também com o Egito. E Ló decide ir para aquele lugar. E o que dá para tirar ali? Pelo que parece, Ló não passava muito tempo com Deus, conversando com Deus e andando com Deus. Porque se ele passasse, ele saberia como diferenciar o que é o jardim de Deus e o que é o Egito. E pelo que parece, ele não soube. E vocês sabem o resultado da história mais na frente. Era uma região tão ímpia e tão distante de Deus que Deus teve que destruir. Era uma região tão envolvida com violência e injustiça que Deus vira e fala: aquela cidade estão clamando por justiça. E eu preciso ir lá punir os malfeitores, né? E por outro lado você tem Abraão, que andava tanto com Deus, e eu acho essa parte fantástica, que Deus, quando ele está indo com os anjos ali para Sodoma e Gomorra, eles passam primeiro na tenda de Abraão, para dar um oi para Abraão. Isso que é amizade. Isso que é andar com Deus, né? E eles param ali, Abraão faz uma comida e eles comem juntos. E quando eles terminam de comer,
Deus e os anjos se levantam, Deus manda os anjos na frente, e Deus fala bem assim: esconderia eu de Abraão meus planos? Se perguntasse para mim, eu falo, claro, você é Deus. Por que você tem que dar satisfação para Abraão? Né? E a Bíblia fala assim, não, mas para Abraão, eu escolhi Abraão para que através dele venha a salvação para todas as famílias. Venha uma bênção para todas as famílias. Abraão é meu amigo. Eu não vou esconder meus planos, né? Então imagina um presidente de uma empresa, o CEO de uma empresa muito importante, e ele vai tomar as decisões, ele não conta os planos dele para todos os funcionários. Só para aqueles que são mais importantes e mais próximos dele. E se o universo fosse uma grande empresa, Abraão seria um desses que é tão próximo desse rei do universo que ele não esconde os planos dele para Abraão. E aí Abraão, ele tenta defender Sodoma e Gomorra, quando Deus fala que vai destruir. E ele fala, mas Deus, e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? O Senhor é justo. E Deus fala, não, eu não faria isso se tivesse 50 justos lá. E é engraçado que parece que Abraão está pensando no sobrinho dele, Ló. Que ele fala, e se desses 50 tiver uns 5 que tá meio assim balançado e não são tão justos assim, tiver 45, o Senhor destruiria? Né? Pelo que parece, Abraão sabia que Ló não andava tanto assim com Deus, né? Até que eles fazem aquela negociação e resultado final, Sodoma e Gomorra é destruído, mas Deus manda os anjos ali para salvar Ló e tem esse versículo bem interessante ali naquela história, porque Deus fala bem assim, por amor a Abraão, Deus resgatou Ló. É, em parte é um pouco triste, né? Não foi nem pelo Ló, propriamente dito, foi por amor a Abraão, né? E eu gostaria, a mensagem é sobre andar com Deus, e eu gostaria que a gente hoje, a gente saísse, daqui a pouco vocês vão dormir, né? Mas a gente saísse dessa live, acordasse amanhã de manhã, pensando nisso, em estabelecer uma amizade tão próxima de Deus e com Deus, que Deus protegeria, a ponto de Deus proteger por amor a você, Deus proteger seus amigos, sua família também. E se você parar para pensar, ele tem protegido seus amigos e sua família por amor a você. Ou ele tem protegido você porque ele ama alguém na sua família. E eu gostaria de convidar todo mundo para ter esse relacionamento com Deus tão próximo, a ponto dele proteger os seus, porque vocês são amigos próximos. Então, quando você anda com Deus, você passa a fazer decisões na sua vida que estão alinhadas com a vontade de Deus. Infelizmente, Ló não fez. Quando você anda com Deus, Deus conversa com você, como ele conversa com Abraão. Não há segredos entre você e Deus conta os planos dele, porque vocês andam tão próximos. E quando você anda com Deus, você ganha esses títulos que Abraão ganhou. Você é ministro de Deus aqui na nossa terra. E quando você anda com Deus, você tanto vivencia amor verdadeiro, não o amor que a gente vê nos filmes e nas músicas por aí, mas o amor bíblico, como também você acaba sendo agente desse amor para as pessoas próximas a você. E para concluir, ainda nessa reflexão de andar com Deus, eu gostaria de ler 2 versículos lá em Mateus, Mateus 7. Você pode anotar aí, depois você dá uma lida amanhã de manhã quando vocês acordarem. Vocês podem tanto ler esses textos de Enoque e toda a história de Abraão também, e ler esses 2 versículos em Mateus 7, versículo 22 e o 23. Fala bem assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Veja que eles estão confessando que Jesus é Senhor. Esse grupo aqui confessa que Jesus é Senhor.
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E pelo que parece, eles são instrumentos poderosos de Deus. Eles profetizam no nome de Jesus. Eles conhecem o nome de Jesus. E eles dizem, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Jesus falando, né? Nunca vos conheci. Então, imagina, pode pensar em qualquer pessoa famosa aí. O Neymar, né? O Richarlison que fez um gol hoje. Quem mais fez gol hoje? Nem lembro. Você sabe o nome deles. Aqui no Canadá, em qualquer lugar que eu chego e falo, o pessoal pergunta, o pessoal escuta meu sotaque, né? Você é de onde? Sou do Brasil. Com a Copa agora, eles, então só feliz, né? Que o Brasil ganhou, não sei o que e tal, né? Então, eles conhecem o nome de alguns jogadores, alguns deles conhecem. Eles me conhecem pela minha cultura, né? Mas se eles um dia encontrarem com o Neymar e falarem meu nome, o Neymar não sabe o meu nome. Ele não sabe quem eu sou. O Richarlison não sabe quem eu sou. Apesar de que eu sei o nome dele e sei que ele já fez uns 3 gols nessa Copa. Eu posso dizer que eu conheci. Me perguntar, você conhece o Coutinho? Conheço. Pergunta pro Coutinho se ele me conhece, né? E você, infelizmente, naquele dia, vai ter um grupo de pessoas que sim, eles conhecem a Jesus e conhecem o nome dele. E trabalharam pro reino dele. Pelo que parece, trabalharam pro reino dele. Mas Jesus não conheceu eles. Por quê? Porque eles passaram tanto tempo, como o Lucas, garantindo que está tudo funcionando aqui, né, no acampamento, para que o acampamento seja uma bênção na vida das crianças. Ou como eu aqui no acampamento, eu sou responsável pela recreação do acampamento. Então, eu participo ali das aventuras ali que a criançada aproveita durante o dia, né? Tudo para que o dia dela seja uma bênção. Ou muitos, muito altamente envolvidos na igreja, faz isso, faz aquilo. Lembra de Marta e Maria? Marta sempre ocupada ali. Posso estar confundindo. Acho que é Marta que estava ocupada, né? Sempre ocupada ali com as atividades, né? E Jesus falando, não, mas só tem uma coisa que é importante. E Maria escolheu essa coisa importante, sentada aos pés ali, na presença do Messias. Né? Infelizmente tem um grupo. E o pior, o que mais entristece é que esse versículo não fala tipo, que alguns, uns poucos me dirão. Não, fala muitos, muitos. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome fizemos maravilhas. E quando eu leio esse versículo, meu primeiro pensamento é, eu não quero estar nesse grupo. Eu não quero ser um desses muitos. E eu também não quero que vocês sejam um desses muitos. Que trabalharam e fizeram maravilhas para o reino de Deus, mas que nunca andaram próximo de Jesus. Nunca andaram próximo, nunca andaram com Deus assim, tão próximo, a ponto dele saber qual é o seu nome. Né? Porque, não sei, eu posso fazer alguns contatos aqui, fazer uns amigos, amigo em amigo, quem sabe um dia até conheço o Neymar e o Neymar me conheça. Né? Posso até andar com o Neymar um dia, ou com o Richarlison, ou qualquer um dos jogadores ali, e eles vão saber quem é meu nome. Ah, tem o Daniel Alves, né? O Daniel Alves é da Bahia, né? De Juazeiro. Eu estudei com o primo dele e joguei bola com o irmão do Daniel Alves. Então, o primo dele vai lembrar meu nome. Daniel Alves, não. Né? E mesma coisa com Cristo. Não basta somente saber quem Jesus é, né? Ou até trabalhar no reino dele. Imagina de novo, lembra da história dessa grande empresa? Imagina essa empresa que é grande, vamos dizer que o presidente da empresa marcou uma festa. Aí chega no dia da festa, você bate lá na porta dele e fala: Opa, posso entrar para a festa? E ele abre a porta e pergunta: Mas quem é você? Ah, eu trabalho na sua empresa, eu faço isso, eu faço aquilo outro na sua empresa. Mas você não anda com ele. Ele vai falar: Não, eu não sei quem você é. Então, além de ser altamente envolvido e ganhar o título como Abraão, né, de ministro de Deus, onde você está, mais importante do que tudo isso
É você andar com ele, a ponto dele saber quem você é, ele saber o seu nome, porque Jesus está voltando e ele vai abrir a porta para as bodas do Cordeiro. E você pode simplesmente passar pela porta sem precisar se apresentar, porque você conhece Jesus e Jesus te conhece. Amém? É isso.